Bom dia, pessoal. Bom, no nosso trabalho a gente vai falar um pouco sobre região Nordeste. E aqui nessa primeira parte eu trouxe 3 gráficos que dentro da minha pesquisa eu achei os mais relevantes, que vão apresentar um panorama geral dos dados educacionais dessa região. Então esse primeiro gráfico aqui, a gente vai ver um gráfico de taxa de analfabetismo, onde o Nordeste ele vai liderar essa lista com 3,9% de taxa de analfabetismo, enquanto a gente vai ver aí o Sudeste e o Sul com as menores taxas, né, de 3,3% cada um, né? Então o Nordeste ele vai estar aí, né, no topo de taxa de analfabetismo. O segundo gráfico aqui que eu trouxe é uma medida de qualidade de escolas, né, onde aqui o décimo indicado seriam as piores escolas e o décimo 10 seriam as melhores escolas, né? Como se fosse uma escala de pontuação de 1 até 10, né? E aqui na região Nordeste, a gente vai ver os seguintes números. A gente vai ter aqui, 2.792 escolas com índice décimo 1, ou seja, seriam escolas dentro desse parâmetro, escolas ruins, que representaria 72% da região, e escolas com décimo 10 seriam apenas 202, representando 5% da região. E para a gente ter um parâmetro aí comparativo, por exemplo, a região Sudeste, ela lidera com escolas décimo 10, por exemplo, onde a gente vai ter 2.103 escolas representando 55% da região. E a gente vai ter agora um terceiro gráfico onde vai falar sobre competência tecnológica e de infraestrutura. E esse gráfico aqui ele é interessante porque a gente vai ver que tanto o Nordeste quanto o Norte, né, que seriam respectivamente aí as regiões mais carentes nesse sentido, não vai existir uma discrepância tão grande entre essas regiões e as regiões com a melhor infraestrutura, né? Então, focando aqui no Nordeste, né, a gente vai ter aqui uma competência de 2,2 e uma infraestrutura de 1,5, né? Se você vê o comparativo aí, ele não está tão longe das outras regiões. A gente pega o Norte, por exemplo, que ele tem um índice de infraestrutura de 1,3, né? Então, basicamente é isso sobre cenário Nordeste. Vamos continuar vendo as informações que o IDEB disponibiliza sobre esses estados. Vai lembrar que o IDEB ele disponibiliza de forma gratuita uma planilha contendo todos os dados que ele puxa durante algum ano sobre as escolas, né? Vamos começar então pegando os ensinos privados, né? Aqui a gente vê qual estado federativo que a gente está analisando, a rede dele, os anos, a nota média desses anos, o indicador de rendimento, que eles fazem os cálculos para ver, a nota média no indicativo deles para matemática e língua portuguesa e a média padrão deles, e um cálculo que avalia o indicador de rendimento junto com a nota média, tendo um parâmetro, assim, uma nota de 1 a 10, que diga assim, que avalia como que foi o rendimento total desse estado para todas as matérias em todos os anos. Aqui a gente consegue ver que o estado com o maior rendimento no ensino público, assim, bem parecido, todos assim, mas o Ceará ganhou, porém todos eles têm uma média meio consequente, assim, dentro dessa rede de ensino privado. Já nos anos finais, a gente vê que o Ceará continua com a média com rendimento maior do que os outros estados, com a média maior pouco que os outros estados, só que ainda assim não tem tanta disparidade. Assim, a disparidade aumenta, mas não é tanto. O ensino médio já, vendo que a disparidade também não é tanta, porém o Ceará continuou ganhando, e agora vamos passar para o ensino público. No ensino público, a gente percebe que a disparidade entre os estados já fica bem maior, assim. Novamente, quem sai em disparada é o Ceará, com um indicador de rendimento ainda maior do que foi no indicador de rendimento do anos iniciais no ensino privado. No ensino público, nós temos aqui que o Ceará saiu em disparado e a disparidade deles ficou um pouco menor, menos para o Rio Grande do Norte, que deu uma decaída bastante em relação aos outros. E nós não temos dados de ensino público para o ensino médio, nos estados do Nordeste. O ensino público no Nordeste, ele não tem, ele ou é privado ou estadual. No ensino estadual, nós conseguimos ver aqui uma disparidade ainda, assim, um pouco menor do que as do ensino público, e o Ceará ainda em disparada, tendo ótimos indicadores, assim, melhores que até os do ensino privado. Os anos finais, a mesma coisa, e com destaque para o Rio Grande do Norte, que novamente caiu assim bastante no ensino estadual para esses anos finais. Temos aqui também o ensino médio, e novamente o quarto ano nem todos os estados têm, e mais uma vez o Ceará saindo em disparada, e com o Rio Grande do Norte tendo uma queda abismal, assim. Agora vamos ver os dados totais da região Nordeste. Aqui a gente vai ter, para toda a região Nordeste, uma nota meio que média, mostrando de cada estado, e aí a gente consegue perceber mais claramente como é que é a situação do estado, independente do tipo do ensino, seja ele público, seja ele privado, seja ele estadual. Aqui nós percebemos
percebemos que realmente o Ceará saiu em disparada e o pior indicativo continua sendo do Rio Grande do Norte. É isso válido para todos os tipos de ensino, seja ele público, seja ele privado, seja ele estadual. Vamos para os anos finais. Aqui continua os mesmos indicativos, o Ceará no topo e o Rio Grande do Norte por último, mas dessa vez a gente vê aqui que o Ceará fica no topo e já o Maranhão dessa vez fica com os piores indicativos. O indicador dele é um pouco melhor do que os do Rio Grande do Norte, porém a nota média padronizada é baixa. Então no indicador do IDEB ele está um ponto abaixo do Rio Grande do Norte no caso dos anos finais. Agora vamos aos dados totais do ensino médio. A gente vê aqui que no ensino médio, pegando a média de todos os ensinos, tanto privado quanto estadual, nós temos aqui que o melhor indicativo do IDEB é para o estado de Pernambuco. Não por rendimento, mas uma média entre a nota média e o indicador de rendimento. Já o Ceará teve melhor rendimento, porém a nota não foi tão boa quanto o de Pernambuco. Por isso, nos parâmetros do IDEB, Pernambuco ficou maior para o caso do ensino médio. Vamos lá então, turma. Vamos comparar as notas do IDEB de 2 municípios da Bahia, né? Bahia é um estado do Nordeste brasileiro. Nós vamos comparar as notas de Salvador, capital da Bahia, e Ribeirão do Largo, que é um município aí do interior da Bahia. Vamos começar aqui então com Salvador, né, capital do estado da Bahia, primeira capital do Brasil, uma população estimada em 2022, segundo o censo, de 2.418.005 habitantes, né? Então vamos começar aqui com Salvador. Vamos começar pelo indicador de fluxo, aprovação, reprovação e abandono escolar. Primeiro ano a nota é de 97,8, no segundo 98,5, no terceiro 98,7, no quarto 98,5 e no quinto ano 98,7. A média então do indicador de fluxo de Salvador é de 0,98. Agora vamos falar da média de proficiência em português e matemática, né, que é calculada pelo SAEB. A nota em matemática é de 202,98, português 198,61 e essa média de proficiência de Salvador então fica com a nota de 5,45. Para calcular o IDEB de Salvador, nós vamos multiplicar a média da proficiência pelo indicador de fluxo. O IDEB de Salvador então ficou com a nota de 5,4. Vamos comparar agora então com as notas de Ribeirão do Largo, né? O município do interior e sudoeste da Bahia, com uma população estimada pelo censo em 2022 de 9.740. Um município com uma população bem pequenininha se a gente comparar com Salvador. Vamos iniciar com o indicador de fluxo. Primeiro ano, 98,3. Segundo ano, 100. Uma nota bem expressiva, né? Mas a partir daí, as notas vão caindo. Terceiro ano, 76,7. Quarto ano, 78. Quinto ano, 82,5. A média, então, no indicador de fluxo de Ribeirão do Lago é de 0,86. Vamos falar agora da média de proficiência em português e matemática, né? Calculada pelo SAEB. Matemática 174,80, português 164,81. A média da proficiência então é de 4,30. Calculando o IDEB então de Ribeirão do Lago, multiplicando a média da proficiência pelo indicador de fluxo, fica com a nota de 3,7. Então 3,7 o IDEB de Ribeirão do Lago. Se comparar ao IDEB de Salvador, 5,4, ficou bem abaixo.